ficou famoso. Ficou 2 anos preso, claristeado, concorre a eleições em 98 e a partir daí, baseado na extraordinária popularidade dele, né, onde ele conseguiu entrar no imaginário do povo venezuelano, se apresentando como o novo Bolívar, aquele que vinha para salvar o povo venezuelano e o país como um todo. Ele inicia um processo focalizando uma nova Constituição, processo plebiscitário, né? 5 poderes do país, mas não são só 3, além dos 3 que nós conhecemos. Ele tem o poder cidadão, seria comparável ao Unidos, a CGU, TCU e AGU, num organismo só, né? E o Tribunal Superior Eleitoral é outro poder, né? É o poder eleitoral. E todos eles foram devidamente, né, infiltrados pelo pessoal do Chaves. Uma visão econômica, digamos assim, primária, muito similar a de governos passados que tivemos aqui no Brasil, baseada única e exclusivamente no petróleo. A queda que houve nos preços do petróleo levou, né, a derrocada da economia venezuelana, né, a derrocada da sua infraestrutura e, como consequência, o país vive uma diáspora, né? Hoje temos de 4 a 5 milhões de venezuelanos, né? Seria como se 25 milhões de brasileiros tivessem saído do Brasil. É a comparação que a gente pode fazer. A grande maioria migrou para os países de língua hispânica ou, né, para a Europa e Estados Unidos, aqueles que tinham mais recursos e mais qualificação. E aqui no Brasil, a gente tem que olhar, a nossa turma aí do Roraima, né, que sabe que a distância entre a nossa fronteira e Roraima e lá o Rio Grande, onde começa a maioria das grandes cidades venezuelanas, são quase 600 quilômetros. Então, é uma distância considerável, por isso que menos gente acorre aqui para o Brasil nesse processo de diáspora e de fuga que a Venezuela enfrenta. Também ela se vê assediada na fronteira com a Colômbia pelas organizações guerrilheiras e do narcotráfico, como as Farc, aqueles que não aderiram ao processo de paz, ELN e outras quadrilhas do narcotráfico, além da mineração ilegal que ocorre ali no departamento de Amazonas e no próprio departamento ali da Grande Savana, ali de Guiana. Essa é a situação que nós temos, né, com a Venezuela, e a visão do governo brasileiro é uma só. Nós temos que manter, junto com os demais países, uma pressão política, econômica e diplomática com um grande objetivo, que o governo Maduro aceite negociar, aceite que ele já não controla a sociedade, ele pode ter um controle sobre parcela das Forças Armadas, né? Existem atores externos lá dentro, como Cuba, Rússia, né, e a própria China, né, que também têm que ser neutralizados e entenderem que os venezuelanos é que têm que buscar a solução para o seu problema, mas que aceite uma negociação que leve a novas eleições e que aí se busque uma saída organizada para que o país entre novamente numa roda de crescimento. Caso contrário, nós poderemos ter, infelizmente, uma guerra civil naquele país, que será péssimo para todo o conjunto das nações aqui na América do Sul, mas em particular para os 2 grandes vizinhos, Brasil e Colômbia. Não podemos permitir isso aí. E aí chegamos no nosso Brasil. O nosso Brasil, com seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um potencial extraordinário, mas uma dificuldade tremenda para transformar esse potencial em poder. Temos 7.500 quilômetros de costa e 16 mil quilômetros de fronteira com 10 países. Aí, aquela velha questão da fronteira, né? As senhoras e senhores operam nesse ambiente. Eu costumo sempre comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz fronteira com 2 países. Um é o Canadá, zero problema. E o outro é o México, que são em torno de 3 mil quilômetros. É um pouquinho maior da fronteira que eu guardeci lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro. Com todo o problema que eles têm para controlar aquilo ali, com todo o seu aparato tecnológico, policial, capacidade coercitiva. Então, fronteira não é fácil, é algo que necessita integração de esforços. As senhoras e senhores sabem disso, e os esforços, eu já me referi, não podem ser só do lado de cá,
tem que ser do lado de lá também. E aí eu quero aproveitar para fazer uma rápida referência à questão do meio ambiente, que muitos daqui estarão enfrentando continuamente, né, esses atos, né, ilegais que ocorrem com danos ao meio ambiente. O Brasil não é o vilão da história. A nossa matriz energética, senhoras e senhores, é 85% de energia limpa. É hidrelétrica, é solar e é eólica. O resto do mundo é só 25% de energia limpa. Ou seja, o resto do mundo queima carvão e petróleo, e os culpados, né, pela degradação da vida da terra somos nós brasileiros. Amazônia. Aquela diferença entre o que é o bioma Amazônia e o que é a Amazônia legal. A Amazônia legal, as senhoras e senhores sabem bem, abrange a área de Cerrado, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, são áreas de Cerrado. E aí tivemos a questão das queimadas. E aí algo, senhoras e senhores que trabalham na segurança pública, pessoal aí da área norte, né, sabe que agosto, setembro e outubro tem queimada, é igual o 7 de setembro, né? Todo ano tem 7 de setembro. Ele não pode ser surpreendido aí pelas comemorações do Dia da Pátria. Então, compete a nós nos preparar para enfrentar as queimadas ilegais. Porque existe queimada legal. Por que eu digo que tem queimada legal? Porque dentro da nossa legislação ambiental, que é a mais avançada do mundo, uma propriedade na área amazônica, 20% dela pode ser explorada. Então, se o cara queimou 20% que pode ser explorado, ok. Lembro também que 1/3 do território brasileiro é área protegida, é maior que a Europa. 1/3. Se você somar áreas de proteção ambiental com terra indígena, dá em torno de 30% do território do Brasil. 2.600.000 quilômetros quadrados, mais ou menos. É a área protegida. Então, não pode ter nenhuma ilegalidade aí. Compete a nós, forças legais, impedir que isso aconteça. Também temos que entender o choque que ocorreu entre o avanço da fronteira agrícola e a área do bioma. Choque que começa nos anos 70, né, com a construção da Transamazônica, da própria Belém-Brasília, porque o norte do Brasil não era integrado. E nós ainda hoje temos estados do norte que não são perfeitamente integrados. O camarada para sair de Manaus para vir para o sul do país, ou ele vem de avião ou vem de barco. Porque a BR-319 não é uma realidade. Não vou nem falar em Roraima, que não tem nem integração de energia. Estamos há anos brigando pela construção do Linhão de Tucuruí, né? Parado lá, né, para atravessar aí a reserva indígena Vaimiria-Tuaí. Tá? É uma questão para ser resolvida e que nós precisamos solucionar. Então, se buscou essa integração. Famílias saíram do centro-sul do país e saíram principalmente do Nordeste para lá se estabelecer. Posteriormente, a criação de terras indígenas em locais onde já tinham 4, 5 mil pessoas estabelecidas. E aí se estabelece o quê? O conflito fundiário. Então, a grande questão que nós temos lá hoje é solucionar o conflito fundiário. Existem propriedades que têm 3 camadas de propriedade. Os senhores sabem disso muito bem. Então, essa questão tem que ser muito bem colocada nos fóruns mundiais, né, para que a gente não seja tratado como vilão da história. O nosso país tem uma infraestrutura logística deficiente, ficou parada no tempo. Nós transportamos carga do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte no lombo de caminhão, tendo costa navegável, né? Temos rios navegáveis que nós não utilizamos. Por exemplo, clássico, né, Alexandre, ali na nossa região da Porto Alegre, as nossas indústrias de celulose plantam eucalipto a 120 quilômetros de Porto Alegre. Tem a hidrovia do Jacuí, mas ela transporta pela BR-290 caminhões de trem carregados de tora de madeira. Né? Então, totalmente antieconômico e que termina por destruir o próprio piso da estrada. Temos o nosso sistema político que precisa ser reformado, um sistema caótico. Nós temos aí 30 partidos políticos representados dentro do Congresso, é uma fragmentação muito grande. Os partidos políticos, eles deixaram de representar a realidade do pensamento do povo brasileiro.
Nós temos hoje uma cláusula de barreira, é uma cláusula de barreira tímida ainda, vai levar um tempo para depurar, e nós chegamos a um número de partidos políticos ali, 4, 5, meia dúzia, 7, que realmente represente o pensamento de cada um de nós, das diferentes correntes que existem aqui dentro do Brasil. E precisamos mudar o nosso sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral, a gente vota num e elege outro. Aqui existe o voto tiririca, Tiririca arrasta 5, 6 com ele, para um sistema que seria mais barato, que é o voto distrital, onde o eleito e o eleitor realmente estariam mais próximos um do outro. Existe uma crise de valores na sociedade. Essa crise de valores está ligada a tudo que eu falei a respeito da disrupção, do avanço tecnológico. E aí entrou um tribalismo extremado. Tudo começa nos países mais desenvolvidos, depois chega aqui. Então, esse tribalismo hoje, ele coloca em choque homens e mulheres, coloca em choque a questão de raça, coloca em choque a questão religiosa. Temos muito fundamentalismo religioso hoje indo para a discussão, e temos um grande palco para esse tribalismo, que são o quê? As mídias sociais. A mídia social deu voz para qualquer um, porque você escreve o que quer e bem entende ali, e inicia uma discussão sem nem saber quem é a pessoa que está do outro lado, com quem você está dialogando naquele momento. Isso atinge de forma tremenda, a nação como um todo, e nós não podemos embarcar nessa canoa tribalista, porque muitas vezes nós ficamos expostos, principalmente as senhoras e senhores que trabalham com segurança pública sabem disso, ficamos expostos a críticas de pequenos grupos, mas que atuam como caixa de ressonância, tem uma capacidade de expandir aquela crítica de tal forma que nos faz parecer como os grandes vilões da história. Então, temos que buscar de todas as formas, e aí entra o trabalho da política, de aproximação e de acalmar essa crise de valores, esse tribalismo excessivo que ocorre no nosso país. E óbvio que enfrentamos uma crise econômica. Essa crise ela vem se desenhando ao longo dos últimos 30 anos. Ela começa na aprovação da Constituição de 88,